Olá, terceiro! Hoje nós vamos fazer nossas primeiras aulas de gramática. Semântica 1, sinonímia, sentido literal e não literal e polissemia. Então, vamos lá. A semântica é a parte da gramática que estuda o significado das palavras, tá? Então, assim, o que é o sentido? Sentido é significado, né? Então, dependendo do que a gente usa, tem um sentido X ou Y, tá? O sentido contextual é aquele sentido que a palavra toma dentro de um determinado contexto. Então, aqui a gente tem uma poesia, então o sentido das palavras nesse texto, obviamente, não vão ser o mesmo sentido que as mesmas palavras vão ter num outro texto, tá? Então, elas precisam uma das outras para ter sentido, tá? Bom, conotação. Conotação é, na realidade, o sentido que a determinada palavra tem no contexto, tá? Então, olha só, aqui diz o seguinte, palavras sinônimas são as que se usam para fazer referência ao mesmo fato da realidade, ou seja, apresentam base de significado equivalente, porque não existe sinônimo perfeito, tá? Então, a gente não pode dizer que as palavras são iguais, porque elas não são, senão seriam duas palavras diferentes. Então, a gente tem lixeiro e coletor, tá? Então, assim, dependendo do tipo de texto, a gente usa lixeiro e a gente usa coletor, tá? Então, a conotação que a gente quer dar ao texto, à palavra, a gente faz nessa hora da escolha dos vocábulos no texto, tá? E aí a gente tem, olha só, uma depreciativa, no caso de lixeiro, e uma conotação politicamente correta, no caso de coletor. Mas a gente está se referindo à mesma pessoa, à mesma função, tá? Então, isso que a gente precisa entender. Agora, sentido literal e não literal. Vamos lá. O sentido literal é aquele sentido que está no dicionário, tá? Que a gente sempre coloca, por exemplo, né? Cadeira é cadeira, entendeu? E acabou. Então, esse é o sentido denotativo, aquele que está lá no dicionário, o sentido da palavra. Por exemplo, a palavra causar, o sentido denotativo da palavra causar é ocasionar, tá? Agora, no sentido não literal, ou conotativo, ou figurado, é o jeito que vocês usam a palavra causar no sentido da gíria de fazer bagunça, tá? Então, a denotação é o sentido literal e a conotação é o sentido figurado, né? Dependendo de onde eu coloco aquela palavra, tá? E a polissemia, ela é digamos assim, a capacidade que algumas palavras têm de admitirem vários significados, tá? Não são dois significados, é mais de um. Pode ser 2, 3, 10, 20, 55. Então, é isso, gente, na aula de hoje. Eu dividi essa aula, tem 10 exercícios. Nós vamos fazer esses exercícios em 2 aulas. Eu vou colocar 3 para vocês fazerem hoje e 3 na próxima aula. E os outros 4 que sobrarem, nós vamos fazer na nossa interativa, ok? Como a gente já havia combinado. Um beijo e até a próxima.